Bom dia. Bom dia, Rabi. A gente começou essa semana o terceiro livro da Torá. Ele é chamado Torat Kohanim, as leis dos Kohanim, porque ele trata bastante sobre os vários tipos de sacrifícios. E quando a gente começa a ler esses sacrifícios, fala, bom, o que tem a ver comigo? Não estou entendendo o que está acontecendo. Então, todo ano, a gente acaba explicando parte filosófica. Porque o Corban, será que dá para a gente entender o que significa o Corban, a reza, etc. Mas a gente nunca leu nenhum trecho da Parashá, literalmente, e fala para a gente como que era esse Corban. O que faziam, como funcionava. O Mashiach está chegando, aqui estamos 4 Kohanim, a gente precisa saber como que funciona o negócio. Precisa treinar, porque em menos de 18 minutos, provável que o Beit HaMikdash já vai estar construído no lugar e a gente trabalhando lá. Mas Corban não era coisa que fazia a Shritá normalmente era o Kohen. Vamos chegar lá. Normalmente era o Kohen que fazia. Se prepara. Como que eu sei que é 18 minutos? Sabe a halakha? Não. Como que eu sei que é menos de 18 minutos? Tem uma halakha que diz que o Kohen não pode ficar bêbado. Por quê? Porque ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash. Quer dizer, bom, não tem Beit HaMikdash. Mas, aqui a gente conclui, a Gemara fala que quanto tempo demora para passar o efeito do álcool. Então ele fala 18 minutos. Que é dei hiluchmil, o tempo de andar 1 mil. Então seria 18 minutos. Então se eu não posso tomar, tempo de recuperação 18 minutos, claro, óbvio, depende da dose. Mas 18 minutos, então significa que pode ser que o Mashiach vai chegar. Em menos de 18 minutos, a gente já vai ter que estar lá trabalhando. Com o Beit HaMikdash já construído. A Geulah acontece em um instante. Então, tem que estar pronto. Alguém tem que saber fazer. Então, vamos pelo menos conhecer em geral como que funciona. Então, eu vou pegar alguns dos korbanot, tentar entrar em alguns detalhes técnicos de como funcionava esse korban, e no final a gente tira algumas lições, que é o mais importante para a gente. Então, a Torá traz aqui para a gente vários tipos de sacrifícios. Então, tem sacrifícios que a pessoa trazia de presente, quer trazer um presente para Deus, até o ponto que a pessoa não tinha dinheiro para trazer, ele poderia até trazer um pouco de farinha para Deus, e tinha um procedimento de como preparar essa farinha, como que você como você oferece essa farinha para Deus, etc. Todo um procedimento. E depois tem vários tipos de animais, e cada um deles vai para algum motivo diferente. Às vezes é um donativo, às vezes é para pedir perdão, junto com o perdão que a pessoa fez algo errado. Ou, por exemplo, um Kohen Gadol fez algo errado, ele tem um corban especial. Ou se os rabinos da cidade falaram, olha, gente, está liberado tal coisa. Uma coisa que era proibida pela Torá. Mas, por algum motivo, eles se esqueceram. Então, quando eles se arrependeram, eles têm um corban diferente, porque além do problema deles, eles têm uma responsabilidade com o público. E assim, a Torá vai descrevendo vários tipos de corbanot. E o que vai mudando de um corban para o outro? Então, primeira coisa, qual é a matéria-prima que você está oferecendo? Então, normalmente... Boa, qual é o propósito? De acordo com o propósito, mudava o tipo do animal. Então, quais eram os animais comuns que tinham para a gente ofertar? Então, quem sabe? Cordeiro, bezerro, boi, pomba, tudo bom? Vaca, ok? Não, tem que ser um animal puro, e se limita, na verdade, ao rebanho. Não, nada de galinha. Isso que eu estava esperando alguém falar, porque a gente hoje é mais comum a gente comer galinha. Não tinha, quem? Pombo, tem tipos de pombos que são caché, sim. A rolinha se chama. Rolinha. Então, precisa ter tradição para saber quais são os caché, porque a Torá só fala para a gente quais não são caché. Mas tinha alguns tipos de pombos que eram caché, e esses eram ofertados. E aí você começa a ler, e aí você faz uma tabela. Qual é a matéria-prima? Qual é o propósito que você falou? Aonde você faz o sacrifício? Dentro do Beit HaMikdash. Qual deles tem que ser todo para Hashem? Qual deles pode ser uma parte para o Cohen? Qual deles, uma parte pode ser para o Cohen e para o dono que trouxe? E o que você faz depois lá dentro com esse Corban? Então, são descrições técnicas. Estão prontos? Vamos lá. Preparados. Então, vamos lá. É impossível... Não, dentro do próprio Mishkan, são lugares diferentes. O norte, por exemplo, era o Kodesh Kodashim. A gente lê isso todo dia de manhã, talvez sem entender o que tá dizendo. Então, vamos lá. Óbvio que eu não vou conseguir entrar em todos os detalhes, mas, pelo menos, em geral.
o propósito de todos os korbanot era duas coisas. Primeiro, que o sangue, primeiro jato que sai do animal, ele alcance até o altar. Na hora que o Cohen pegava esse sangue e ele jogava tem lugares diferentes, ou o altar de fora ou o altar de dentro, depois eu vou explicar. Na hora que o sangue tocava no altar, a pessoa está perdoada. Ele alcançou o objetivo daquele corban. Depois, todo o corban tinha pelo menos uma parte que ele era ofertado queimado no altar. Então, esses são, digamos, o objetivo é chegar lá. Mas, se o sangue já tocou no altar, já resolveu. Se por algum motivo não queimaram aquele animal, já foi. O importante é o sangue chegar lá, é isso que traz o perdão. Quais tipos de altar nós tínhamos? Tínhamos dois tipos de altar. Aquele que se chama o exterior, que quem já viu os desenhos no Beit HaMikdash, mais fácil da gente imaginar, que era aquela rampa enorme, e lá tinha algumas fogueiras em cima, dava para subir, os kohanim subiam lá. Esse era onde ofereciam os korbanot, onde queimavam os korbanot, e onde a maioria dos korbanot eram colocados lá o sangue. Depois você tinha o altar interior, que ele ficava... o altar interior não servia para o sangue, desculpa. Eles ficavam, na verdade, no lado interior do chamado Kodesh, e lá, às vezes, aspergiam sangue em direção ao Kodesh HaKodashim, ao Aron HaKodesh. Então, ele ficava lá parado, tinha uma cortina, e aí ele jogava sangue na direção do altar, do Aron HaKodesh. Então, depende qual que era o tipo do corban. Estão comigo por enquanto? Dá para comentar? Mais um pouquinho. No Yom Kippur ele entrava e ele jogava sangue. Mas mas não era, era em direção ao Aron. Não precisava, pode ser que tocava no Aron, mas era em direção ao Aron. Quando é o de fora, eles literalmente pegavam ou o sangue e jogavam, ou eles com o dedo passavam no canto do altar. Depende do tipo da azaiá. O interno era com dedo. Sim, o interno era com o dedo, não era jogável, mas era em direção, você não pegava e passava ele. Mas chegava Poderia pingar, poderia respingar, sim. Poderia respingar, mas era em direção. Certo? Ok. Depois, esse é o objetivo de todos os korbanot. Chegar no altar, o sangue chegar lá. Por quê? Eu já estou vendo a tua careta. Não é? Que coisa esquisita, que coisa estranha. Já é difícil a gente entender o que é o Corban. Já é difícil entender porque Deus precisa disso. Então, verifiquem os shurim anteriores de todos os anos anteriores. Todos os anos a gente falou sobre isso. Se alguém tem dúvida, volta lá. Não vou voltar a explicar, vamos tentar focar em outro detalhe. Mas, a princípio, os Korbanot não tem lógica nenhuma, é o pedido de Deus, e a gente faz isso unicamente porque Hashem quer, e é isso que traz o prazer para Hashem. O fato que a gente faz porque Ele quer. Isso que está escrito, inclusive, na Parashá, Reach Nichoach Lashem, é um cheiro agradável para Deus, porque a gente foi lá e fez o Corban. Mesmo que você não entendeu. Não tem a mínima ideia para que serve isso, o que Deus vai ficar feliz com isso. Para falar a verdade, o kasher também não dá para entender, lacunim não dá para entender, e, na verdade, Shabbat também não dá para entender, por que isso, por que aquilo. Assim Deus quer e a gente aceita. Estava lembrando hoje que quando você vai baixar um aplicativo, no computador principalmente, você tem que ir lá concordar com os termos. Aí você clica lá. Alguém parou para ler os termos? Alguma vez? Não, né? Só se você quer processar e ver se estava nos termos. Por isso que eles querem que você clica. Então Deus falou, vou dar a Torá para vocês. Todo mundo clicou. Tá certo? Concordo. Eu quero receber a Torá. Preciso baixar o aplicativo. Tá certo? Só que lá não tinha risco de vírus, não tinha risco de problemas. Estamos falando com Deus. Ok. Então, alguns dos korbanot. O primeiro que ele traz aqui é o korban que a pessoa poderia trazer de presente, e ele tinha vários níveis de korbanot. Poderia ser um animal grande, poderia ser um animal médio, e poderia ser uma farinha. Até a farinha poderia falar. Vou começar da farinha, que ele é menos conhecido. Olá. Olá significa holocausto, a tradução é holocausto. Significa algo que sobe completamente para Deus. Eu vou explicar o que significa isso. Quando é farinha, você pegava uma farinha que era preparada especial. A gente tem farinha branca. Mas mesmo essas farinhas, muitas delas eram peneiradas inúmeras vezes para poder estar no nível de ser pureza ofertado para Hashem. E aí o dono, ele trazia dentro do seu
kli, que esteja puro, dentro do seu recipiente, essa quantidade de farinha. E aí, ele tinha que agora passar para um recipiente que já era do Beit HaMikdash, recipiente kadosh. E aí, depois, ele colocava azeite em cima, colocava um tipo de tempero chamado levoná, estou resumindo, e aí o Cohen precisava pegar uma parte dele para ofertar para Deus. Qual parte? Então, ele, com a mão, ele pegava de um jeito especial, o que cabia na mão dele, e essa parte ele tirava daquele monte de farinha. Depois ele colocava isso em outro lugar, e depois ele preparava, depende do tipo, que aqui a Torá escreve para a gente, ele preparava pãezinhos, depende do tipo de corban. Alguns, o que eu estava falando agora, ele é queimado todo para Deus. Alguns de farinha, ele preparava pãezinhos. Ou poderia ser um latkes, que era, na verdade, o pãozinho frito, a, a óleo fundo. Poderia ser algo com óleo um pouquinho, só mais tipo fazer um ovo frito, que não é realmente imerso no óleo. Ou poderia ser algo feito no forno. E esses pãezinhos eram divididos, tinha a forma onde eram divididos, e depois os Kohanim, eles dividiam esses pãezinhos. Então, esse é um dos jeitos. Aquela parte que foi dedicada para Deus, eles levavam, e aqui uma coisa estranha, tudo é estranho, né? Mas é o que Hashem quer da gente. Ao invés de você levar o sangue do animal para o canto do altar, você levava aquele tanto de farinha que seria ofertado para Deus no canto do altar. Você levava ele, tocava no canto do altar, é isso que você precisava fazer. Esses covanotes, eles estão descritos na Torá? Na Torá, literalmente. Literalmente. Textualmente. Não eram os sábios que determinaram depois? Não, tudo literalmente na Torá. Os sábios não teriam essa criatividade. Claro, os sábios, eles interpretam em termos práticos como fazer isso. Então, baseado na tradição oral, eles vão te dar as orientações de como realmente fazer e etc. Mas a maioria daqui está tudo textual. Diferente de outros trechos da Torá, casamento e divórcio está em um versículo da Torá, que é algo que impacta todos nós, mas lá a Torá está de maneira muito resumida. Aqui a Torá fala em todos os detalhes. Inclusive a Torá aparentemente repete um outro korban só porque parte dele vai mudar. Vamos agora falar dos animais. A pessoa trazia o seu animal, presente, ou que era por algo errado que ele fez, ele já fez a tshuva e ele quer trazer agora o presente para Hashem, que faz parte. Então ele trazia esse animal. Teoricamente, o dono do animal, se ele fosse um shochet, ele poderia ele mesmo abater o seu animal. Só que o que acontece, os animais são feitos dentro de um lugar onde o Israel não pode mais entrar. E aí está o ponto. No Beit HaMikdash, o Israel entra, digamos, até a metade do Beit HaMikdash. Da metade para dentro, que é onde vai ficar aquele grande altar, só Cohen pode entrar. Então, só ele, na prática, acabava fazendo a shkita. Faziam a shkita do animal. Antes da shkita, dependendo do tipo do korban, o dono ainda ele apoiava as suas mãos na cabeça do animal. Às vezes com o Cohen, às vezes sem o Cohen. A maneira de você, teoricamente, digamos assim, transferir o teu erro para o animal. Estou falando de uma maneira muito talvez inapropriada para o que realmente significa isso. E aí ele abate o animal. Depois que abate o animal, então quem já foi ver como funciona o abatedouro, conhece. Então você, na verdade, tem que empendurar o animal e você precisa tirar o couro dele. E aí tem formas diferentes, dependendo do sacrifício, como você vai tirar esse couro. Mas você tem que arrancar todo o couro para você começar a poder mexer no animal. Então, uma coisa meio estranha. Você acabou de dizer que o lugar onde faz o hospital não pode entrar o Israel, mas Sim. por outro lado está dizendo que boa. Então, o Talmud traz, se ele tivesse uma faca enorme, aí ele poderia fazer, ele estando de fora, e aí a faca alcançaria e poderia fazer o korban. Então, tem vários detalhes curiosos. Bom, e aí você precisava tirar o couro do animal. E agora, desculpa, antes de tirar o couro, o intestino, na verdade, ele depois vai ser sacrificado, vai ser queimado para Deus. Mas não é que você vai pegar o boi inteiro e colocar ele em cima do fogo. Primeiro você tem que preparar ele para você poder ofertar partes do boi para Deus. E dependendo como for, às vezes o Cohen recebe uma parte, ou também, além do Cohen, além do altar, o dono também recebia uma parte. Então, não, agora eu já mudei, estou falando geral. E aí o que acontece? Antes ainda de tirar o couro, eles tentavam, dentro do possível, da maneira que dá, limpar
o animal, limpar o intestino. E aí, principalmente o delgado, que estava cheio de coisas. Dentro do possível, enquanto ainda está no animal, eles já dão uma limpada. Depois eles vão tirar o couro. O couro normalmente ia para os Kohanim. Isso era um presente para os Kohanim. E eles poderiam até fazer um sapato com isso. Quer dizer, normalmente um korban você tem que usar para uma coisa sagrada. Aqui eles poderiam usar literalmente para uso próprio. Mesmo do olá, que é aquele sacrifício que vai todo para Deus, praticamente todo para Deus, ainda assim o couro era de uso dos Kohanim. Mas está escrito em relação ao que cada corbanoto que ele para que ele servia. Sim, sim. Essa descrição. Sim, Sim. sim, sim. Para que ele servia a cada um é a descrição da Torá. Eu estou tentando dar um geralzão. Nessa paraxá fala sobre presentes, por exemplo, fala sobre se um Cohen errou, se uma pessoa errou, ou se os rabinos eles erraram. Então, essa é parte dos korbanot. Depois tem a pessoa que negou fazer um juramento que ele precisava jurar, esse é o Rumash de hoje. Então, tem inúmeros motivos para a pessoa trazer o korban. Cada um tem o seu propósito. E cada um tem o seu propósito, e cada um deles tem uma forma diferente de ser feito. A Torá entra nos detalhes. Pensava que estava fazendo, Boa. nem não valia. Boa. Se o Cohen, ele tinha que ter consciência plena do que ele estava fazendo, para quem ele estava fazendo, para quem, quer dizer, direcionado para Deus. Se ele pensou errado, já perdeu. Tem até uma malachá que fala, olha, um Cohen está bravo com você, depois de alguns anos, ele fala, lembra aquele korban que você fez? Naquela hora eu pensei errado. Aí a pergunta é se você acredita nele ou não. Porque talvez ele está querendo só te provocar, querendo só te... Então, tem halachot sobre isso. Quer dizer, realmente depende do pensamento do Cohen. Bom, aí tira o couro do animal. E aí, algo que tem em todos os korbanot comum dos animais, de que o sebo, a gordura de determinados lugares, elas vão para Deus. Talvez isso explica um pouco, como a gente sabe, o kasher não tem uma lógica necessariamente, mas partes do animal que a gente não come, por exemplo, filé mignon e etc., por causa de alguns, não sei se é o filé mignon o exemplo, mas partes que tem muita gordura, aquela gordura branca que se chama sebo, essa parte é exclusiva para Hashem. Então, é proibido para nós comermos, mesmo quando a gente não está fazendo um korban. Mas talvez dê para entender um pouquinho dessa proibição. Essa gordura, ela é chamada a melhor parte do animal, apesar que talvez hoje seja talvez pessoal com alto nível como chama, de colesterol, não vai comer, etc. Mas essa é chamada a melhor parte do animal e todas essas partes brancas, elas vão para Deus. Então, quem conhece um pouco da anatomia animal, então você tem a barriga do animal, o estômago do animal, que ele é revestido por algumas camadas de gordura. Essa gordura tem que ser tirada, o heller tem que ser tirada para depois ser levada para Hashem. Em cima, o que envolve os rins, por exemplo, você olhar os rins, parece 2 ovos. E lá dentro está o rim. Ele é revestido todo desse sebo branco. Então você tem que tirar ele para ofertar ele para Deus. E assim tem vários, no fígado tem um pouco dele, no diafragma tem um pouco dele, e a Torá vai descrevendo aonde você tem que pegar esses pedaços, e esses com certeza vão para Hashem. Agora, outros pedaços, depende do tipo de korban. Tem um korban que você pega mais pedaços ainda e ele vai para Deus, tem korban que você pode pegar a carne, você divide ou com o Cohen, ou até, além dos Kohanim, que se chama Shlamim, korban de Shlamim, Shalom, quer dizer paz, deixa todo mundo em paz, Deus, o Cohen, e o dono também que trouxe, chama Shlamim, também traz paz para o mundo, essa é a explicação. Então, essa é a parte do korban. Bom, aí eles começavam a cortar o animal. Não é que jogava, como eu falei, jogava lá para Deus. E aí separava os vários membros do animal, sendo bem explícito. Cabeça, vários membros. E conforme o korban, eles dividiam cada um desses pedaços entre os Kohanim que estavam no turno. E quem foi sorteado, contemplado, ele ia lá, um levava a cabeça, outro levava o braço, e assim eles iam levando até o topo do altar. Tá gostando? Tá imaginando assim? Certo? Esse era todo dia, Tamid, de manhã, de tarde. Tamid de verdade, o Tamid do dia a dia, o Shacharit e o Minchá, era todo para Deus. Não é literalmente todo, que nem eu falei. Tem o couro que não vai, tinha a divisão, sim. Sim, cada um levava uma parte. Claro que faziam curso, 5 anos. 5 anos, de 25 a 30 anos, eles treinavam. Aprender como faz do animal. Claro, aprender tudo, como funciona. E além disso, eles têm que ter uma
uma agilidade muito grande. Os Kohanim têm que saber fazer. Imagina a véspera de Pesach, todo o povo de Israel trazia o Corban Pesach. Então, cada 10 pessoas traziam um carneiro. O carneiro dá para quantas pessoas? Depende, né? Mas depende do carneiro, depende das pessoas. Mas imagina todo o povo de Israel, em um único dia, fazer todos os Korbanot. Então, eles tinham que ter uma velocidade fora do comum. E aí, dividiam esses animais, a parte do animal, e quem foi contemplado, sorteado, eles tinham o privilégio de levar essas partes até o topo do altar. E de lá do altar, tinha formas diferentes, etc., mas normalmente eles lançavam aquela parte do animal dentro da fogueira que tinha lá. Tinha o processo de como acender a fogueira, tinha o processo de como limpar a fogueira do dia anterior, mas falando do Corban, eles tinham esse privilégio. Isso significa ofertar para Deus. Muito explícito? Os Kohanim é 65 anos? Preciso me lembrar. Mas cartão de 12 é já com 60. Está escrito que um Cohen... Está escrito que o Cohen, ou o Levi, quando ele cantava, quando a voz dele já ficava, aquela voz grossa, então ele já era aposentado por... como chama? Compulsoriamente. Com Mashiach você vai ter chance de tudo. Quando Mashiach chegar, está escrito, vai estar todo o povo de Israel no nível de Cohen Gadol. Então, ninguém vai sair perdendo. Ok. Mas outra vez não, está todo. Sim, vai voltar. E você não vai... Os animais, tudo. Você vai curtir. Não sei como, mas você vai curtir. A gente vai ver. A gente não vai entender. A gente vai ver. Quando a gente vê, por exemplo, o primeiro templo, quando eles viam um fogo divino no formato de um leão descendo e consumindo o Corban, você pode imaginar que impacto isso tinha na tua alma. Era uma presença atômica de Hashem. Então, matar o animal e tudo isso se tornava supérfluo. Você vai ver aquilo que está acontecendo, você entendia o contexto. Para a gente, parece uma descrição muito técnica. Isso que o Galut faz com a gente. A gente está distante dessa realidade, então é tudo muito estranho. Então, de novo, é a primeira vez hoje que eu estou fazendo dessa forma, espero que... Mas é a Torá, literalmente, estou falando para vocês o que a Torá está contando para a gente. Acompanhava todos os korbanot uma oferenda. Normalmente uma oferenda que incluía azeite, farinha. E ela também era ofertada em companhia do korban. E tinha um procedimento de como fazer ela. Bom, fizeram o sacrifício. Vamos supor que esse sacrifício tem uma parte para os Kohanim. O que eles fazem? Eles têm que se dividir. Eram turnos de Kohanim, 24 turnos de Kohanim. Cada um trabalhava por uma semana. Então, ao longo do ano, o Kohen trabalhava 2 semanas. Tinha 2, 3 lá que trabalhavam 3. Então, era um bom trabalho, né? 2 semanas no ano, você trabalhava e você tinha todos os privilégios de receber os impostos de Kohen. Tem 24 tipos de impostos diferentes para os Kohanim, Levim. Então, não passavam fome. E aí todos esses korbanot eram divididos. Aí você vai dizer, bom, então um pega um pega a carne daqui e a carne dali. Não, cada pedaço era subdividido. Então você recebia vários pedacinhos pequenos de várias partes do korban. É curioso, né? Cada um pega, você pega a direita, pega a esquerda, você pega o peito, o outro pega a coxa. Não, cada um deles era subdividido. E cada um saía com vários pedaços, imagino, pequenos. E aonde eles comiam isso? Quem comia isso? Então depende do korban. Aqueles korbanot que entram na categoria de Kochei Kodashim, aqueles mais sagrados, o lugar onde eles eram comidos, por exemplo, é só no Beit HaMikdash. Outro, só em Jerusalém. Outros poderiam ser comidos fora de Jerusalém. Aonde fazia o korban? Por exemplo, os mais sagrados eram no lado de Safon, o lado norte. Outros poderiam ser em qualquer lugar da Azará. Quem poderia comer? Depende. Os mais sagrados, só os homens. Outros você poderia levar e compartilhar com a tua família. Esposa, filhos, não tem problema. E, assim, os Kohanim saíam felizes. Assim também o dono, ele também recebia a sua parte, dependendo do korban, e ele tinha os critérios para poder comer. Por exemplo, tinha que estar puro. Para você poder comer algo tão sagrado, você tinha que estar puro. E assim, a gente conclui, pelo menos, um geral dos korbanot. O que a gente pode tirar de tudo isso, pelo menos sair com alguma coisa para prática agora? Bom, primeiro, Sheivanei Beit HaMikdash Umerav Yameinu, a gente pede todo dia. É isso que a gente está esperando. Todo dia a gente pede para Mashiach, não é para resolver meus suras, não é para resolver meus problemas. O motivo que a gente realmente quer Mashiach, para a gente poder voltar a servir a Deus, Shanim Kadmoniot, como que era outrora, como era antigamente. Esse é o nosso pedido principal.
por mais que a gente não entenda absolutamente nada, qual que é aqui, eu estou ansiando tanto para ir num abatedor, quiser vai lá na esquina, você vai ver como funciona, mas esse serviço é extremamente querido para Hashem, e a gente fala, o mundo se sustenta por 3 coisas, e uma delas é avodá. Avodá pode ser a reza, mas avodá significa o serviço no templo. Isso é um dos pilares sobre o qual o mundo se sustenta. Com o Corban, o mundo se sustenta. Hoje, através da reza. O Corban, sim. Então, o que substitui o Corban hoje é a reza. Porque Corban significa se aproximar. Essa era a maneira da pessoa se aproximar de Deus, principalmente. Hoje a gente faz através das rezas. Mas é considerado, eu lendo a descrição, como se fosse que eu fiz, mas é como se fosse. Porque a gente quer o real. Hashem aceita igual, etc., porque ele que nos colocou nessa situação, mas a gente quer literalmente. O que isso significa, a gente não entende. Vamos tirar só uma lição importante que a Torá fala, Kol Chelev Lashem. A melhor parte, ela tem que ir para Deus. Isso para nosso dia a dia é importante. Quando eu tenho algo sagrado, eu tenho que usar o melhor. A sinagoga tem que ser o lugar mais bonito. Tzedakah tem que ser a mais bonita. Quando sobra moedas, isso aqui é para donativa. Só os negócios lá em casa, vou deixar na sinagoga. Vamos ver o que o rabino faz com isso. Então a gente às vezes tem a tendência de o donativo ser o pior. É kasher, tá valendo. O carro que você compra, você pergunta, ele anda para frente? Tá valendo. Você faz outras perguntas, um pouco diferentes. Então a ideia é que quando se trata de algo sagrado, algo para Hashem, Kol Chelev Lashem, o melhor a gente tem que dar para Hashem. Assim também, além de itens que a gente compra para mitzvah, a melhor parte nossa tem que ser para Hashem. Meu intelecto eu tenho que usar para a Torá. Meu coração, sentimentos direcionados, amor a Hashem, temor a Hashem. Qual é a melhor parte do dia, mais produtiva, normalmente, quando você acorda? A parte da manhã. Então, a parte da manhã é mais importante. Você vai acordar e dedicar não para ler o Estadão ou para abrir o WhatsApp, você dedicar para a reza. Essa é a melhor parte, a parte que você está desperto. Final do dia, a gente já está feito o trapo muitas vezes. A melhor parte para Deus, esse é o horário de você não falar, vou sair trabalhar cedo para poder render bem. Não, vou render bem no estudo da Torá, que a melhor parte tem que ser para Kadosh Baruch Hu. Exatamente, você tem que se conectar. Mas às vezes a pessoa fala, não, eu vou rezar, eu rezo mais tarde um pouco. A melhor parte, sua maior disposição, tem que ser para Hashem. Então aquilo que você compra, aquilo que você dá de si mesmo, tem que ser a melhor parte para Hashem. E esse é o Corban que a gente tem hoje em dia. Que a gente tem o Purim Sameach, só lembrar que esse Shabbat, se Deus quiser, a leitura de Zachor, lembrar que apagar o nome de Amalek, uma obrigação bíblica de vir escutar. A Torá sai aqui mais ou menos 10h15, 10h30, o Zachor é mais para o final, mas vir escutar essa mitzvah, e lembrar de fazer todos os mitzvot de Purim, que a gente já falou, Megillah, Mishloach Manot, Matan Avionim, e fazer o banquete. Essas são as mitzvot, importantíssimas a gente fazer, e seja Be'ezrat Hashem e Yerushalayim. Bom dia. Tchau,